Proteja a integridade sagrada e inegociável dos seus planos. Guarde-os sob o véu denso do silêncio consciente. A verdadeira organização da vida, aquela que gera ordem duradoura e coerência interior, não nasce diante de plateias curiosas nem sobrevive ao barulho das opiniões alheias. Ela precisa ser construída longe do olhar apressado de quem julga sem compreender e comenta sem jamais ter criado algo sólido. É urgente transformar a forma como você se posiciona diante da própria existência. Troque o hábito infantil de falar demais pelo comportamento adulto de agir com precisão. Substitua a necessidade de explicação constante pela disciplina silenciosa da execução. Existe uma regra antiga, ignorada por quem vive na mediocridade. Quanto menos você expõe seus planos, mais liberdade você tem para realizá-los. O silêncio não limita suas oportunidades, ele as protege. A sabedoria filosófica, lapidada ao longo de séculos de guerras, colapsos e reconstruções, sempre apontou para a mesma verdade. As grandes conquistas não nascem sob aplausos, mas no recolhimento. Aquilo que realmente transforma uma vida, constrói um legado ou simplesmente devolve a paz interior, é forjado longe da curiosidade alheia, blindado contra opiniões rasas e protegido da inveja silenciosa que habita corações inseguros. Se você se sente exausto, mentalmente disperso, começando projetos que nunca termina, ou dominado pela sensação de que perdeu o controle da própria vida, este é o ponto de ruptura. Aqui termina a versão antiga de você. Mas essa mudança exige uma verdade dura e libertadora. Guarde suas batalhas para si. Quem fala demais sobre o que pretende fazer enfraquece o próprio movimento. A energia que deveria sustentar a ação se dissipa em palavras. Potência vira fumaça. A primeira base inegociável é esta: trabalhe seus objetivos em silêncio absoluto. Imagine a construção de um templo destinado a atravessar séculos. Se antes mesmo da fundação você convidar curiosos para opinar, o projeto será contaminado. Surgirão críticas vazias, sugestões desalinhadas, medos projetados. O que era uma visão íntima começa a ser moldado por inseguranças alheias. É assim que muitos sonhos morrem antes de ganhar forma. O estoicismo sempre foi claro: o valor de um ser humano não está no discurso, mas na ação. Sêneca ensinava que não é pelas palavras que a sabedoria se prova, mas pelos atos. Toda sua energia deve ser direcionada para construir, executar, tornar real, não para convencer os outros de algo que ainda não existe. Existe ainda uma armadilha biológica perigosa. Ao anunciar publicamente um objetivo, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado à conquista. Isso cria a ilusão de progresso. É como postar uma foto na academia e voltar para casa sem treinar, sentindo-se vencedor. O aplauso chega antes do resultado, e com ele a motivação evapora. O ego foi alimentado. O esforço perde força. Trabalhar em silêncio não significa isolamento ou desconfiança paranoica. Significa proteger a fase mais frágil do seu plano. Pense em uma semente. Toda floresta começa no escuro, enterrada, invisível. Se você a expõe cedo demais, ela seca. O crescimento exige silêncio. Observe atletas de alto nível, mestres da arte, líderes que marcaram a história. Eles só falam quando já estão em movimento, quando a base está sólida. Antes disso, a preparação acontece em silêncio quase sagrado. Esse silêncio é também um teste de autocontrole. Você consegue resistir ao impulso de se exibir? Pergunte-se com honestidade. Você quer falar agora para ser admirado por algo que ainda não fez ou prefere agir para ser transformado pelo que construiu? O estoico escolhe a segunda opção, porque sabe que a busca por admiração imediata escraviza. A realização interna, ao contrário, está sob seu controle. Escolha um objetivo, financeiro, físico ou intelectual, e não conte a ninguém. Trabalhe nele em silêncio. Seja o seu único juiz. Registre o progresso para si mesmo. Essa ausência de testemunhas fortalece o caráter e desenvolve autossuficiência. O barulho atrai curiosidade vazia. O silêncio atrai resultados duradouros. Evite compartilhar planos inacabados. O meio do caminho é onde a maioria dos sonhos morre. As pessoas se sentem mais confortáveis opinando sobre processos do que celebrando resultados. Comentários disfarçados de preocupação, realismo ou brincadeira plantam dúvidas. Aos poucos, o projeto deixa de ser seu e vira uma resposta ao mundo. Epicteto ensinava a focar apenas no que está sob seu controle. Ao compartilhar cedo demais, você entrega sua energia mental a terceiros. Abre espaço para comparações inúteis, críticas destrutivas e dispersão. Projetos abandonados quase sempre foram anunciados cedo demais. Crie um período de incubação.
Trabalhe em segredo até alcançar resultados concretos. Celebre em silêncio. Registre tudo por escrito. O escultor não exibe a pedra bruta. Ele trabalha no pó, no silêncio, até que a obra fale por si. A terceira lição é clara: tenha um plano escrito. A mente cria, o papel organiza. Viver sem plano é navegar sem bússola. Marco Aurélio escrevia diariamente para alinhar pensamento e ação. Escrever transforma intenção em compromisso. Um plano precisa responder a 3 perguntas: o que quero, por que quero e como farei. Sem isso, não é plano, é desejo. E desejo sem ação gera frustração. O plano deve ser simples, flexível e revisado periodicamente. Clareza nasce da simplicidade. Defina prioridades e corte o resto sem piedade. Dizer sim para tudo é dizer não para si mesmo. Estar ocupado não é o mesmo que ser produtivo. Sêneca alertava: a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. O excesso afunda o navio. Proteja seu tempo como ouro. Foque em poucas coisas feitas com excelência. O foco restrito é um raio laser. O foco disperso é apenas luz fraca. Crie rotinas inegociáveis. Disciplina não aprisiona, liberta. A rotina sustenta a vida quando a motivação falha. Automatize o essencial para liberar espaço mental. Comece pequeno, mas seja consistente. A consistência vence a intensidade. Inclua momentos de reflexão diária. Revise ações sem culpa, mas com honestidade. Rotina não exige perfeição, exige retorno. Raízes firmes, galhos flexíveis. Por fim, revise e ajuste seus planos em silêncio. Não explique, não justifique. Resultados falam. Ajustes públicos geram ruído interno. O mestre age primeiro e fala depois, quando fala. Nem todos merecem acesso aos bastidores da sua vida. Proteger seus ajustes é sinal de maturidade. O silêncio preserva sua liberdade de mudar, errar e corrigir. O silêncio não é ausência de ação. É concentração total. É no escuro que o caráter é forjado. Proteja sua atenção. Proteja seus planos. Viva de modo que seu orgulho venha do que você construiu, não do que prometeu. Haja em silêncio. Vença em silêncio. E deixe que o impacto do seu resultado seja o único som que o mundo ouça vindo de você. Mas há algo ainda mais profundo por trás do silêncio estratégico, algo que poucos percebem. O silêncio não serve apenas para proteger seus planos do mundo exterior. Ele serve, principalmente, para revelar quem você realmente é quando ninguém está olhando. Quando não existe plateia, curtidas, comentários ou validação, resta apenas você diante do próprio compromisso. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem. Trabalhar no silêncio é desconfortável porque remove todas as muletas emocionais. Não há aplauso antecipado. Não há elogio para aliviar o cansaço. Não há reconhecimento imediato para anestesiar a dúvida. Existe apenas o esforço cru, repetido dia após dia, sustentado por algo muito mais raro do que motivação: caráter. O estoicismo sempre entendeu que o verdadeiro teste de um ser humano acontece na solidão. Marco Aurélio escrevia para si mesmo porque sabia que, longe dos olhos do mundo, surgem as tentações mais perigosas: a procrastinação silenciosa, a autocomplacência disfarçada de descanso e a desculpa elegante de que ninguém está vendo mesmo. O silêncio não mente. Ele expõe. Quando você decide agir sem anunciar, você elimina a possibilidade de viver apenas de intenções. Já não há narrativa bonita para contar. Não há história para vender. Só existe a realidade nua do que foi feito ou não foi feito. Isso dói no ego, mas fortalece a alma. Existe uma diferença abissal entre quem gosta da ideia de vencer e quem suporta o processo de se tornar alguém capaz de vencer. A maioria ama o resultado imaginado, mas rejeita o caminho invisível que leva até ele. O silêncio obriga você a atravessar esse caminho sem distrações. Outro ponto crucial que poucos aceitam é que o silêncio revela a verdadeira duração do seu desejo. Quando ninguém sabe do seu objetivo, você descobre se ele era um chamado legítimo ou apenas uma fantasia momentânea inflada pela vontade de impressionar. Muitos projetos morrem no silêncio, e isso não é fracasso, é seleção natural. Melhor abandonar cedo algo que não tem raiz do que carregar por anos uma identidade que não é sua. O silêncio também tem um efeito poderoso sobre a sua mente. Ele reduz drasticamente o ruído interno. Quando você não está constantemente explicando, justificando ou defendendo suas escolhas, sobra espaço mental para pensar com clareza. A mente deixa de ser um tribunal e volta a ser uma oficina. Grande parte da ansiedade moderna nasce da exposição excessiva.
As pessoas não estão cansadas apenas porque trabalham muito, mas porque vivem se observando através do olhar dos outros. Avaliam cada passo com medo do julgamento. Ajustam decisões para manter coerência pública. Tornam-se prisioneiras da própria imagem. O silêncio quebra essa prisão. Ao não anunciar seus planos, você se permite errar em paz. Ajustar sem culpa. Mudar de rota sem parecer incoerente. Crescer sem precisar explicar cada fase da transformação. Isso é liberdade real. Existe ainda um aspecto espiritual profundo no silêncio. Em praticamente todas as tradições filosóficas e espirituais antigas, o recolhimento precede a revelação. O deserto precede a missão. A caverna precede a sabedoria. O silêncio não é vazio, é gestação. Tudo que nasce forte passa por um período de ocultação. Tudo que é exposto cedo demais corre o risco de ser corrompido antes de amadurecer. O mundo moderno, obcecado por visibilidade, esqueceu essa lei básica da natureza. O silêncio também ensina paciência. E paciência não é esperar passivamente, mas agir sem ansiedade de colher antes da hora. Quem precisa mostrar progresso o tempo todo demonstra insegurança. Quem confia no processo entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. Ao longo da jornada, você perceberá algo curioso. Quanto menos você fala, mais as pessoas falam. Quanto menos você se explica, mais mistério se cria. E o mistério protege. Ele afasta curiosos, reduz interferências e cria um campo de respeito silencioso. Pessoas não sabem exatamente o que você está fazendo, mas sentem que algo está sendo construído. Esse respeito não vem do medo, mas da coerência. Da postura firme. Da ausência de justificativas. Quem age em silêncio transmite solidez sem dizer uma palavra. Outro benefício inesperado do silêncio é a economia emocional. Cada explicação é um gasto. Cada debate é um dreno. Cada tentativa de convencer alguém é energia que poderia ser usada para avançar um passo. Ao silenciar, você preserva forças para o que realmente importa. É importante entender que silêncio não é repressão emocional. Não é engolir sentimentos nem negar dificuldades. É escolher com consciência onde e com quem você compartilha. Nem todo mundo merece acesso às suas dúvidas. Nem toda opinião merece entrada na sua mente. Os estoicos nunca defenderam insensibilidade, mas discernimento. Saber quando falar é sabedoria. Saber calar é poder. Ao avançar nesse caminho, você começará a perceber uma mudança interna sutil, porém profunda. A necessidade de validação diminui. A comparação perde força. A urgência de provar algo se dissolve. Você começa a agir porque faz sentido, não porque alguém está olhando. Esse é um dos sinais mais claros de maturidade interior, fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há recompensa externa imediata. E então, quase sem perceber, os resultados começam a surgir. Não como espetáculo, mas como consequência. Pessoas notam mudanças. Oportunidades aparecem. Portas se abrem. E o mais interessante, você não sente mais a necessidade de anunciar nada. A obra fala. Quando esse momento chegar, lembre-se de algo essencial. Continue em silêncio. O sucesso inicial é tão frágil quanto o plano inicial. Expor demais cedo demais pode destruir o que acabou de nascer. Proteja também os primeiros frutos. O verdadeiro poder não está em ser visto, mas em ser consistente. Não está em ser comentado, mas em ser confiável. Não está em prometer, mas em cumprir. No fim, o silêncio se torna mais do que uma estratégia. Ele se torna um estilo de vida. Uma postura diante do mundo. Uma forma de caminhar com dignidade, foco e integridade. E quando alguém perguntar como você conseguiu, você pode até responder. Mas só depois. Muito depois. Quando a história estiver completa. Quando não houver mais risco. Quando o resultado for sólido o suficiente para não depender de palavras. Até lá, siga em frente. Trabalhe. Ajuste. Aprenda. Caia. Levante. Sempre em silêncio. Porque quem aprende a vencer sem plateia nunca mais precisa da aprovação de ninguém. Se essas palavras tocaram você em algum nível, não deixe que esse insight se perca no silêncio. Inscreva-se no canal, porque aqui o conteúdo não é feito para distrair, é feito para transformar. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão em busca de força interior e clareza emocional. Agora, eu quero te ouvir. Comente aqui embaixo qual parte mais falou com você ou qual batalha silenciosa você está enfrentando neste momento. Sua experiência pode ajudar alguém que ainda não encontrou palavras para a própria dor. E não se esqueça de acessar a descrição.
Lá deixei materiais e conteúdos complementares que podem te apoiar ainda mais nesse caminho de autodomínio, consciência e liberdade interior. Você não está aqui por acaso. Continue caminhando conosco.